Olá pessoal, meu nome é Éricles, sou professor de matemática aqui da escola Centro Educacional Construir. Sejam bem-vindos à nossa aula do sexto ano, certo? A gente vai dar início, pessoal, ao nosso novo conteúdo, tá? Nós finalizamos aí na última semana o período de avaliação, certo? Então a gente vai iniciar agora o nosso novo conteúdo, tá bom? Capítulo 11, medidas de comprimento, de tempo e de temperatura, certo? Então na aula de hoje nós vamos dar uma introdução sobre as medidas de comprimento, tá? Unidades de medidas de distância, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Medidas de comprimento. Desde a antiguidade, os povos foram criando suas unidades de medida. Cada um deles possuía suas próprias unidades padrões. Com o desenvolvimento do comércio, ficavam cada vez mais difíceis a troca de informações e as negociações com tantas medidas diferentes. Era necessário que se adotasse um padrão de medida, único para cada grandeza. Então, pessoal, esse parágrafo ele fala, né, ele comenta que no período da antiguidade, cada povo existia uma forma de unidade de medida diferente, né? Nós conhecemos, e geralmente essas unidades de medida eram utilizando partes do corpo humano. O palmo, o pé, a polegada, a jarda é uma dessas medidas, tá? Sendo assim, foi necessário unificar um padrão, né? Transformar as unidades de medidas padronizadas para que isso facilitasse o comércio na época, né? Então foi assim que em 1791, época da Revolução Francesa, um grupo de representantes de vários países reuniu-se para discutir a adoção de um sistema único de medidas. Surgiu então o sistema métrico decimal. Então, pessoal, o sistema métrico decimal é o sistema, tá, que unifica as unidades de medidas. Tá? Sabemos que existem várias formas diferentes de você medir uma distância, por exemplo. Tá? Porém, existe uma forma padrão, né? Existe um sistema único, né, chamado de sistema métrico decimal. Durante muito tempo, as medidas de comprimento eram estabelecidas pelas partes do corpo. Isso eu acabei de falar, né, pessoal? Antigamente, nós utilizávamos o próprio corpo para medir distância, né? Temos aí, por exemplo, o palmo, né? Talvez quem já jogou bola de gude ou bila já deve ter usado o palmo algumas vezes, né? O pé, tá? Que até hoje ainda é utilizado, né? Principalmente em aviação. Quando um avião está sobrevoando sobre determinada região, nós dizemos que a altitude daquele avião ele é dado em pés, né? Em tantos pés de altitude. Então até hoje nós utilizamos essas unidades, tá? A polegada também era muito utilizada, que até hoje nós utilizamos na medida dos televisores, né? Das televisões. Mas antigamente, pessoal, é isso, tá? Se utilizava as medidas do corpo como unidade de medida, tá? Hoje é utilizado o quê? O metro, o centímetro e o quilômetro. Tá? O metro, inclusive, ele é utilizado como a unidade padrão. Então, a primeira observação que nós temos da aula de hoje, né, primeira observação, mas fora tudo isso também é importante, né, é a gente mencionar, né, frisar que o metro, tá? O metro, ele é a unidade padrão de distância, tá? O centímetro para medir pequenas distâncias e o quilômetro para medir grandes distâncias. A palavra metro, ela vem do grego metron e significa o que mede. Olha que interessante. A palavra metro vem do grego metron e significa o que mede. No Brasil, o metro foi adotado oficialmente em 1928. Então, apenas em 1928 que o Brasil ele reconheceu o metro como a sua unidade padrão de medida, certo? Observe, 100 centímetros é igual a 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros. 1000 metros é igual a 1 quilômetro e 1 quilômetro tem 1000 metros. Essa parte de conversão, pessoal, a gente vai dar prioridade, tá? Nós vamos aprofundar isso aqui nas nossas próximas aulas, tá bom? Então podem ficar tranquilos quanto a isso.
alguns instrumentos usados para medir comprimento, né? Então nós temos aí algumas formas, né, de medidas, né? Existem alguns mecanismos, tá? Existem alguns objetos, algumas ferramentas que nos auxiliam na medida de comprimento. A primeira delas é a trena, tá? Muito utilizado aí pelos pedreiros, né, na construção civil, a trena. Talvez você já conhece, né? A fita métrica, tá? Fita métrica é muito utilizado na costura, inclusive, né? Por ter essa propriedade de meio que deformar, né? Por ser tipo um paninho, né? Por ser bem maleável. A régua, tá? A régua é muito conhecida por vocês também, né? Bastante utilizado aí nas escolas. Então, todas essas ferramentas aqui, esses instrumentos, nós utilizamos aí para medir comprimento, né? Trena, fita métrica, régua. O paquímetro, tá, pessoal? Bem interessante esse instrumento aqui. O paquímetro é um instrumento de medida de precisão, ele é muito preciso, tá? É feito geralmente de aço inoxidável. Os calibres ou paquímetros são as classes de instrumento de medição mais usadas na indústria mecânica. Interessante. Os calibres se empregam para medir diâmetros externos e internos, comprimentos, espessuras e profundidades e etc. Tá? Então, bem interessante o paquímetro. O teodolito, tá? Teodolito, pessoal, no caso aqui, esse é o teodolito digital, tá? Existe também o teodolito mecânico, mas hoje em dia, na parte de construção civil, né, de arquitetura, engenharia, se utiliza hoje em dia já com o teodolito digital. O teodolito é um instrumento óptico, tá? Para medir distâncias e ângulos. É usado em agrimensura e serve para estabelecer as dimensões de grandes extensões de terra e estradas e etc. Estradas, etc. Tirar o nível, né? Quem trabalha também com a parte de construção civil usa bastante o nível, né? O metro, né? Temos aí o metro. Observe aqui alguns elementos a seguir, né? E diga quais é utilizado o metro. Nós temos aqui, ó, o metro. Geralmente esse objeto é bastante utilizado aí na construção civil, né? Então temos aqui algumas ferramentas, né, que nós podemos utilizar o metro para medir, né? Aqui basicamente é uma atividade, né? Então aqui eu tenho outra atividade. Quais instrumentos a seguir são utilizados para medir comprimentos? Aqui no caso você teria que selecionar, né? Você deve selecionar aqui os instrumentos que você utiliza para medir comprimento, pessoal. Eu vou dar um tempinho para vocês estarem aí marcando, tá? O item que representa ferramentas para medir o comprimento, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para vocês aí de um minutinho e meio, para que vocês possam estar realizando aí essa atividade, tá? Qual desses equipamentos nós utilizamos para medir comprimento? Então, pessoal, nós temos aqui um relógio, né? Então esse relógio é um equipamento, tá? É um instrumento de medição de tempo, tá? Então o relógio, ele não mede distância, não mede comprimento, ele mede tempo, tá? Futuramente nós vamos estar aí estudando medida de tempo, então nós vamos aprofundar aí no relógio. Então, aqui eu tenho um despertador, né? Que também é um mecanismo, né, utilizado para medir tempo. Nós temos aqui um copo que tem aqui unidade de medida, tá? Esse copo, pessoal, ele é muito utilizado na culinária, né? Esse copo ele é muito utilizado na culinária, é um copo de medida, né? Esse copo ele não mede comprimento, tá? Ele mede o quê? Quantidade volumétrica, tá? Ele mede volume, quanto de água cabe aí dentro, né? Quantos ml. Então ml
é uma unidade de volume, tá bom? Então, nem o relógio, nem o despertador e nesse copo aqui são medidas de comprimento. Nós temos aqui uma trena, né, ó. Uma trena, nós já vimos que a trena é uma das medidas de comprimento. Nós temos aqui vários copos também que são utilizados como medidas, né, ó. Nós temos uma balança, né, uma balança mecânica aqui. Nós temos uma régua, olha aqui, a régua, nós também vimos, né, que ela é uma unidade de um instrumento de medida de comprimento. Nós temos aqui uma balança digital, não é? Nós temos aqui o próprio metro, né, que a gente também viu ali atrás, né, agora há pouco, que é uma medida de comprimento também, muito utilizado na construção civil. E nós temos o esquadro, pessoal. Essa régua aqui, muita gente já deve ter visto, porque vem naqueles kits escolares, né? Geralmente vem uma régua tradicional, vem um transferidor, que é um equipamento mais ou menos assim, ó, semicircular, responsável por medir o ângulo, né? E vem essas réguas aqui, tá? Muita gente acha que é uma régua comum, mas não é, tá? O nome dessa, entre aspas, régua, se chama esquadro, tá? O esquadro, pessoal, também é uma unidade de medida, tá? Na verdade, o esquadro ele serve tanto para você medir comprimento, quanto para você medir ângulo, tá? Então, como ele também mede comprimento, então nós vamos marcar aqui o esquadro também como uma das ferramentas que mede a distância. Nós temos aqui um termômetro, tá? Um termômetro, né? O título do capítulo de vocês, pessoal, é medida de comprimento, temperatura e tempo, tá? Então, termômetro é um instrumento, né, utilizado para medir temperatura. Então, dos instrumentos que aqui se apresentam, né, os que representam a medida de comprimento é a trena, a régua, o esquadro e o metro, tá bom? Pessoal, nós finalizamos a aula por aqui, tá bom? A gente se encontra agora na nossa próxima aula, onde nós vamos estudar ali as medidas de conversão. Nós vimos aqui no slide anterior que existem, né, algumas formas de transformar. Nós vimos, por exemplo, que 100 centímetros é igual a 1 metro, 1 metro tem 100 centímetros, 1000 metros é 1 quilômetro, 1 quilômetro é 1000 metros. Então, nas próximas aulas nós vamos aprender aqui a fazer essas transformações, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado pela presença, valeu, até a próxima aula, tchau, tchau.